Projeto técnico-cultural do sistema de áudio. Este vídeo é direcionado às pessoas que têm pouco conhecimento neste contexto. Vou explanar com simplicidade como utilizar um sistema de áudio simples, objetivo, para você obter um bom resultado no seu trabalho. No sistema de áudio, a gente tem muita coisa para aprender. Você tem que ser técnico, experiente, para você obter resultados muito melhores daquilo que você... Mas como você quer ser um iniciante, você tem que partir dos princípios básicos, principalmente saber o que? Som. O que é o som? O som pode ser sua voz, o som de uma guitarra, de um violão, de um instrumento de sopro, de um teclado, o som que vem pronto, que um DJ utiliza, que é um CD, e assim vários tipos de som. Tudo que é barulho é um som. Para você captar este som, você precisa do quê? Você precisa de um microfone. Portanto, depois do microfone, você vai fazer o quê? Além do microfone, você precisa de um mixer. Portanto, então, tá. Primeiro, você precisa de um mic. Aí em cima, som. Depois, você precisa de um mix, que é uma mesa de som, onde você vai passar esse som. Para depois você colocar no sistema de amplificação, amplificador, e depois para o sistema de caixas de som. Aí, entre meio esses contextos aqui, você pode pôr mais alguns equipamentos que você vai melhorar a sua qualidade de som. Por exemplo, após o mixer, você pode colocar um equalizador, aparelhos de efeitos. Depois do mixer, você também pode colocar um processador, onde você vai amplificar para o sistema a divisão do sistema de som para as suas caixas acústicas, onde você pode trabalhar com caixas simples ou então com o sistema completo em PA. Nesse sistema, você vai tirar uma qualidade muito melhor de som. Mas como este projeto é colocado para iniciantes, vamos começar dentro dos sistemas o que é o som. Então o som é tudo que foi falado a respeito. O som, a sua voz, o instrumento e tudo mais. Microfone para fazer a captação. No microfone, você capta a voz, uma guitarra, um sopro, mas o instrumento de corda pode ser pré-amplificado. Para as mesas de som, onde elas têm entradas balanceadas, que é entradas de microfones, somente microfone pode ser ligado nessas entradas. Depois você tem na própria mesa o sistema de linha. Nessa entrada você vai ligar o quê? Instrumentos de guitarras, contrabaixo, teclado ou qualquer outro instrumento que tiver uma pré-amplificação. Você só pode ligar no sistema de linha. Para você ligar no sistema de microfone, você precisa de uma peça que é o famoso Direct Box, onde tem no Direct Box as entradas principais do instrumento, uma saída para o seu monitor de palco, que pode ser um set de baixo, um monitor de guitarra, um cubo de guitarra, ou um retorno especial para o seu teclado. E no outro lado, você tem a saída balanceada, porque o microfone, para você ligar no sistema de microfone, é um sistema super baixo, é um sinal baixíssimo que aceita aqui. Qualquer um sinal mais alto, você vai ter uma distorção muito grande e uma dificuldade na qualidade do seu som. Por isso, todos os instrumentos, se você não utilizar um Direct Box, você tem que ligar na entrada de linha. Entrada de linha das mesas. As mesas geralmente existem os três sistemas. A entrada de microfone, a entrada de linha e mais uma outra entrada que serve para o insert. O insert, você pode insertar efeitos, compressor, gate compressor, equalizador, para você largar para um mix um sistema mais equilibrado no seu som, já com uma qualidade bem mais superior. Portanto, então, microfones. Tem vários modelos de captação. O famoso SM58, que é este modelo aqui. Este modelo é um microfone que tem uma captação em toda a lateral dele e a parte superior, aonde você vai utilizar mais ou menos básico, com uma boa voz, um conhecimento, em torno de 3, 4 dedos da sua boca.
para você ter uma qualidade sonora bem melhor. Porque o outro sistema é o 57, que é este sistema aqui. Esse microfone 57, ele é mais estreito a parte superior. Portanto, ele é mais direcional. Então, ele não tem uma captação melhor nas laterais. Esse microfone 57 é utilizado mais para instrumentos de percussão, sopro, nos tons de uma bateria e qualquer outro instrumento que você precisa. Na captação também, num som de guitarra, na frente de um cubo de guitarra, você pode utilizar esse microfone que é mais direcional para não pegar tanto mais o som ambiente dos outros instrumentos que estão no palco. Porque senão vai ficar uma poluição sonora que você não vai ter uma definição adequada daquilo que você está captando, que é, por exemplo, uma guitarra. Passando para o sistema de Direct Box faz esse balanceamento daí com o sistema de guitarra que você não precisa utilizar o microfone. Você passa pelo Direct Box e posteriormente você tira pelo sinal balanceado e utiliza a entrada de microfone. Microfone quer dizer que é um sinal super baixo. Sinal de linha é um sinal mais alto. Se você ligar no microfone no sinal de linha, o seu sistema de ganho do seu mixer não vai recuperar de repente o suficiente para você ter um ganho suficiente de voz do seu microfone. Portanto, linha é instrumentos musicais. Microfone, somente microfone. Para você utilizar um instrumento na entrada de microfone, você precisa do Direct Box. Direct Box. Agora a gente vai pegar e vai fazer uma explanação sobre mesas de som. A parte básica, principal, o que é um mixer ou mesa de som, como muitos utilizam. Numa mesa de som, ela tanto pode ser de 2 canais, 4 canais, 8 canais, 12 canais, 16, 24, 32 e assim tem umas mesas maiores. Mas como a explanação desse vídeo é para iniciantes, principalmente para pessoas que estão iniciando e têm pouco conhecimento, a gente vai falar na parte mais simples, nas mesas mais simples utilizadas em todos os sistemas de som. Então, numa mesa, por exemplo, de 16 ou 24 canais 32, são mesas comuns, você tem a entrada principal, primeiro, microfone, aí depois você tem a entrada de linha, você tem o insert, na parte da equalização, você tem primeiro o ganho, posteriormente você tem a parte do agudo, a parte do médio, médio grave algumas têm, e a parte do grave. Então, essa é a parte da equalização de uma mesa de som. Nessa parte, você tem que ter muito cuidado naquilo que você vai utilizar. Você entrando com um microfone de boa qualidade, você tem que fazer um equilíbrio dessa entrada de sinal, através do sistema de ganho. Com excesso, você corta ou você coloca um pouco mais, mas cuidando para nunca ter o ponto de excesso, porque qualquer distorção que entrar a mais no sistema de microfone, você não vai conseguir limpar o seu áudio para você ter uma boa qualidade no seu sistema de som. Portanto, muito cuidado com o sistema de ganho. O ganho é um equilíbrio para você equilibrar o seu som no seu sistema. No sistema de agudo, o sistema quando fica ao meio, você tem o sistema flat. Todos os canais são flats. Todos os botões do sistema de equalização são flat. Portanto, todo o sistema de equalização da sua mix ou da sua mesa de som, como queira, o sistema de agudo, o sistema de médio e o sistema de grave se parte do seguinte princípio: do flat, que é o meio do botão, estando ele ao meio. O agudo, a parte alta, ela parte de um sistema de 12K, que são 12.000 Hz, 12 kHz, que você vai atenuar esta frequência. Na parte de médio, você vai partir de 2.500 kHz, que é
2.500 Hz, no caso 2,5 kHz. E na parte de grave, geralmente é 80 Hz. Então você vai atenuar essas frequências. Não quer dizer que você vai fazer uma varredura disso aí. No sistema, se você eu quero um pouco mais de grave, você vai simplesmente atenuar, dar mais ganho neste grave de 80 Hz. No médio, você vai dar mais ganho ou menos ganho nos 2.500 Hz. E no agudo, você vai dar mais 12.000 Hz ou tirar um pouco dos 12.000 Hz. Porque o restante das outras frequências, dentro do sistema de som, ele está praticamente flat. Então, aí está a dificuldade de você fazer um equilíbrio no seu sistema. Numa mesa digital, você tem uma outra proporção, porque praticamente você tem um equalizador dentro desse parâmetro aqui, que daí você pega as frequências e elimina, que faz as varreduras e elimina determinadas frequências. Você pode mexer em várias frequências na parte do agudo. Na parte do médio, você mexe em várias frequências. Você tem outro sistema de tecnologia para você utilizar uma qualidade melhor no seu som, tanto no grave quanto no médio grave. E tem o sistema também de corte de grave e corte de agudo no sistema de som. As mesas, posteriormente, vêm também com os sistemas de balanço. Balanço quer dizer que você vai largar para a esquerda ou para a direita do seu som. Se você utilizar mono, você vai deixar ele flat, você poderá tirar em apenas uma saída, esquerda ou direita, do seu sinal e utilizar esse sistema para posteriormente passar no equalizador, no processador, no sistema de amplificação e no seu sistema de caixas de som. Nesses sistemas, então é muito complexo, para você tem que ter muito cuidado para você não saturar nenhuma parte até chegar ao teu sistema de caixas de som. Nesse contexto do balanço, onde você vai utilizar para a esquerda ou para a direita, você, claro, tem o volume do seu canal, que você vai largar esse sistema para o sistema master da sua mix. Então você tem que ter muito cuidado, que muitas pessoas, muitos técnicos, utilizam o 0 dB. Para você utilizar 0 dB, você tem que ter uma entrada de ganho do seu canal muito equilibrado. E para o sistema de saída 0 dB, também você tem que ter um sistema muito equilibrado para você ter um equilíbrio no seu som. Então são pontos fundamentais que você tem que ter muito cuidado no seu sistema de som, que é o sistema de ganho com o sistema de volume do canal para o sistema de master, para que a sua mesa, a sua mix, não fique picando o vermelho do seu sinal, que isso aí você estará saturando e não tem nada que elimine saturação. Porque mesmo que você... o cara fala, bota um gate, bota compressor, comprime, coisa e tal. Não. A partir do momento que acender o vermelho, é perigo. Vermelho, então, você baixa o volume, que você vai ter um equilíbrio melhor, uma qualidade melhor e principalmente você estará preservando os seus alto-falantes, porque num sistema sonoro com uma boa qualidade, não tendo distorção, você pode aplicar no alto-falante um volume muito maior. Agora, para você estragar um alto-falante, um drive do seu sistema, é só colocar um sinal com distorção que você vai triturar os seus alto-falantes e os seus drives. Não tem sistema que aguente o sistema de distorção. Portanto, não esqueçam, microfone só microfone. Sistema de linha, só a linha. No sistema de insert, você tem que ter um cuidado para insertar, por exemplo, um equalizador no sistema do insert. Você tem que ter um cabo Y, onde você sai de um plug estéreo e no outro lado, 2 plug monos. Aí esse sinal sai da mesa de som, vai para o equalizador e retorna para a mesa de som, aonde posteriormente vai para o sistema de ganho, sistema de equalização do seu canal, para posteriormente você fazer então a mix, dar o volume daquele canal e passar para os master. Essa equalização, você também tem que ter muito cuidado para você não obter ou colocar uma saturação em algumas frequências que vai
causar problema no seu sistema de áudio, porque o técnico, ponto principal que ele tem que ter, conhecimento do timbre do instrumento, para você não mudar o timbre do instrumento. Então, com a questão do insert, ou mesmo na equalização do canal, você tem que ter esse cuidado para não danificar a qualidade do que está sendo colocado na sua mesa, do que o músico, o artista, está colocando no seu instrumento. O seu instrumento, essa qualidade, você tem que ter esse cuidado e esse conhecimento para não danificar o timbre do instrumento colocado, principalmente sopro. Guitarra é complicado quando se usa pedais de distorção. O contrabaixo tem várias nuances, porque tem o agudo, tem um médio e tem o grave, que é muito gostoso do baixo. Então essa qualidade você tem que ter cuidado, porque onde você saturar, ele vai ficar um som danificado, um som sujo, e você não vai ter como limpar isso depois, que não existe equipamento que faça milagre nesse sentido. Portanto, cuidado muito com o sistema de entrada, o sistema de ganho e o sistema de equalização, ou no sistema de insert, onde você pode insertar também no sistema do insert a questão de uma bateria, o pedal do bumbo. Por exemplo, você pode equalizar, você pode pôr um gate compressor, para não, onde o gate compressor vai te proporcionar uma qualidade melhor. O gate é para não ficar pegando muita sobra interna. A partir do momento que o fechamento do gate, você vai conseguir eliminar. Aí a pancada é o boom, e o gate fecha e vai sair só aquele sinal da pegada do pedal, que você então vai equalizar novamente e largar esse sinal bem equilibrado para o sistema de master e para o seu sistema de PA. Aí você também pode fazer numa caixa, você pode pôr equalizador, nos tom você pode pôr equalizador, gate, compressor, no surdo, que é o swing, também você pode pôr gate, compressor e equalizador. Nas mesas digitais, então você tem um equilíbrio muito maior, porque você tem tudo na mão. Agora, na mesa analógica é muito mais complicado, porque você precisa ter bom conhecimento na parte de equalização, para você não ter um problema maior do seu sistema, na sua qualidade, no seu áudio, porque o áudio é muito importante para o músico que está executando o seu instrumento. Ele está se esforçando no palco e o técnico de som, que não tem conhecimento, está estragando esse sinal lá no meio e largando para o público que está assistindo. E aí o público vai dizer que o músico é ruim. Não, às vezes o músico não é ruim. Ruim é o técnico que está estragando esse sinal. Então, por isso a responsabilidade técnica desse sistema é muito complicado. O técnico tem que ter, primeiro, uma responsabilidade muito grande e um conhecimento muito alto do timbre de instrumento. Por isso, no ensaio de uma banda, o técnico necessariamente ele tem que participar do ensaio para conhecer a pegada do músico, o timbre do instrumento, a altura de voz que o cara vai fazer, o sistema de utilização de microfone, posição do microfone na boca. Não é aquele músico que pega o microfone, esconde a bolinha e fica querendo que o técnico de som também resolva o problema. Não vai resolver. Porque isso é um dos grandes problemas de muitos músicos. Ah, porque eu vi o cara na TV lá cantando assim. Cara, a tecnologia que ele está usando para poder cantar assim, pá. Agora você pode observar, tem muita voz que fica horrível. Não tem como saturar, porque você está tirando toda a qualidade que um SM58 tem nesse projeto. Porque isso aqui não é simplesmente um microfone comum, ele é um projeto muito antigo e aperfeiçoado a cada tempo, com qualidade muito melhor, para que a execução de um instrumento, de uma voz, para você ter uma qualidade, uma facilidade para amplificar isso aí, é muito maior pela tecnologia usada dentro deste sistema. Assim mesmo também é o 57. Pode utilizar também para voz, principalmente para captação de coral, onde, de back vocal, aonde pode fazer direcionalmente e a pessoa tem um conhecimento de distância e timbre de voz, onde ele vai simplesmente só colocar um efeito nessa voz para não pegar
sobras dos retornos das outras vozes, utiliza-se um 57. Mas no mais, então, o mais principal, o mais comum é um SM58, que tem várias marcas, vários modelos de boa qualidade, com preço muito baixo. Tem os bons, os ótimos, os 100%, que é um valor alto, mas são microfones, para quem está iniciando, é meio complicado. Mas para quem tem condições de comprar um microfone de boa qualidade, adquira um microfone de boa qualidade. Sempre testa antes de comprar, para você não ter problema na hora da sua apresentação ou na hora que você expor esse produto para que um músico venha se apresentar. Agora, portanto, vamos fazer uma explanação sobre o equalizador. Um equalizador, ele tem várias funções que você pode utilizar. O que é o equalizador? Equalizador é um aparelho que tem várias frequências para você mexer. Então, nessas frequências tem o sistema flat, que é o meio. Então, você estará do meio para cima atenuando determinada frequência e do meio para baixo. Você está baixando as frequências, levantando a frequência num linguajar mais simples, dando mais volume nessa frequência, no caso, e menos volume. No equalizador, você pode tirar aquelas sobras que tem, por exemplo, na questão de ambiente. O ambiente tem uma ressonância que está uma sobra, um som indesejável, que você não está conseguindo tirar na equalização da mesa, porque você vai mudar o som daquele instrumento ou da sobra no pedal de bateria, que gosta muito de sobrar em determinados ambientes no grave. Então você vem no equalizador e depende da posição do seu PA, você tem essa dificuldade também com a questão de microfonia. Então você vem ali e baixa esse volume daquela frequência, mas você tem que ter uma noção de qual é a frequência que está dando essa ressonância dentro do ambiente. Mas se você não sabe, você vai numa frequência, no grave, e baixa um pouquinho. Não é essa, volta. Vai na outra, baixa um pouquinho, volta. Vai na outra, baixa um pouquinho, volta. E assim sucessivamente. Você vai até a questão do grave, que 120, 200, 160, 200 e poucos ali, você tem uma ressonância, às vezes, em determinados ambientes, que é muito complicado. Na questão de médio grave, é mais difícil ter um problema, e aí você tem o problema da microfonia, que é nas frequências mais altas. No grave também, a microfonia de grave, que é uma sobra de grave, que dá é horrível também. Então você tem que também ter este cuidado das sobras de frequência em determinados pontos. Por isso, um equalizador. O equalizador não é para fazer aquela boquinha só, equalizar um enfeitezinho lá, bonitinho, levanta um, abaixa o outro, faz qualquer coisa. Não. Mas todas essas alterações que você vai fazer, você tem que também, dentro do seu sistema de PA adequado. Porque, eu cheguei no PA aqui do fulano de tal, aqui eu usei essa equalização aqui. Mas tudo bem. Agora eu cheguei e vou trabalhar no som do outro cara lá. Mas eu vou usar a frequência que eu usei lá na outra. Não, lá eu usei essa frequência ficou legal, eu vou usar. Não. Escute o PA, tenha muita atenção no som do PA, para depois você mexer num equalizador de um sistema. Isto se o dono do equipamento deixar você mexer, porque às vezes esse alinhamento de PA já está pronto, essas sobras não tem. Então o que você tem para fazer? Mexer somente na mesa de som. Você não mexe em processador, você não mexe em equalização, porque se o som já está pronto, passado, feito, o técnico não tem que estar mexendo em equalização. Isso muitos técnicos procuram fazer. Às vezes, pede licença para o dono do equipamento. Eu posso mexer um pouquinho no equalizador? Com certeza, ele vai deixar você mexer, porque o seu ouvido é um pouquinho diferente do dele e você está notando que tem uma sobra em algumas frequências, então você vai fazer esta correção para você não mexer tanto na mix. Para você ter uma dificuldade, você está recuperando, você está tendo uma noção do seu sistema. Como é o sistema que eu estou falando, é mais para iniciantes, então você tem que ter muito cuidado no sistema de equalização, porque o equalizador, tanto ele pode melhorar o seu som, mas se você não souber mexer, você vai
complicar a sua vida como técnico de som. Você vai fazer uma verdadeira porcaria no linguajar bem comum que eu estou falando nesse sistema aqui, porque é para pessoas iniciantes. Então, o equalizador, tenha muito cuidado no que você vai fazer. Procure conhecer as frequências, todas elas, escutando, mexendo em casa, fazendo o trabalho de casa, o serviço de casa, porque onde você aprende em casa, você pega um equalizador e vai mexer e conhecer frequência por frequência para ver. Aí, com esse conhecimento das frequências, você vai chegar no ambiente, você vai saber o que fazer. Agora, não fique mexendo lá na hora do serviço. Lá, meu filho, lá você vai arrumar uma complicação. No meu sistema de som, eu já vi muitos técnicos, tem uns caras até, dá para se dizer, bons técnicos, mas chegou lá e a primeira coisa foi mexer no equalizador, até sem pedir. Tudo bem, aceitável. Mas daqui a pouco ele tentou voltar onde é que estava, meu filho, e não se achou mais. E aí o trabalho dele ficou prejudicado, o trabalho da banda dele ficou prejudicado, porque não conseguiu uma boa qualidade, porque ele mexeu aonde não devia. Então, o sistema de equalização, a gente tem que ter muito cuidado, porque assim como você pode melhorar o seu som, também você pode estragar. Não mexa aonde você não tem conhecimento técnico referente a isso. Faça o seu feijão com arroz, simplesmente mexendo em todos os parâmetros que a mesa te proporciona dentro do sistema que está colocado. Por isso, você tem que ter esse cuidado total, porque você, como técnico da sua banda, você tem que ter o conhecimento da pegada e do timbre, dos instrumentos que a sua banda faz e o trabalho que eles proporcionam para você, no final, ter essa qualidade que você deseja, porque o público é exigente, gosta de coisa boa, e isso depende principalmente do técnico de som. É do médico do equipamento, porque o técnico é que nem um médico. Não adianta o paciente ser bom lá do lado e o médico no meio dar um problema, dar uma receita ruim e fazer. E se a doença do palco é grave, o médico, o técnico, não vai resolver o problema da banda. Não adianta ter um equipamento bom se a banda não ajuda na execução. Não adianta ter um equipamento bom se o técnico não ajuda a banda. Então, se os dois são ótimos, são bons, porque 99,9% todos eles são ótimos, são bons músicos, então, técnico, muito cuidado naquilo que você vai fazer. Equalização, parte principal, porque você tem a equalização da entrada do insert do pedal, você tem a equalização numa mesa digital em quantos canais você quiser. Praticamente em todos os canais você tem equalização, você tem gate, compressor, então você mexe nos parâmetros nesse sistema. Aí você vai para o equalizador geral da mesa e mexe nesse sistema. Daqui a pouco o que você colocou lá no equalizador do pedal da bateria, lá no equalizador do PA, você vai lá e corta. Sim, mas o que adiantou você colocar lá? E os outros instrumentos? Onde você vai colocar aquele grave do pedal? Se você, lá no final você cortou. Aí você tem que ir lá na mesa, saturar aquela frequência no contrabaixo, no teclado, numa voz, para poder atingir um nível de qualidade lá na frente. Então tem que ter muito cuidado, o equilíbrio dentro do sistema, para não haver saturações de frequências, que não adianta você pôr no equalizador do insert uma frequência e podar no equalizador geral, ou podar no equalizador da mesa. Você colocou no insert lá a frequência lá, botou um ganho lá de 10 dB. Aí você vai lá na mesa e tira os 10 dB na mesa. Não, então por que você colocou lá? Aí você colocou lá 10 dB na mesa, 10 dB lá em cima, você vai lá no equalizador do seu PA e corta 20 dB. Sim, mas aí o equilíbrio para você do pedal da bateria com o baixo, com os outros instrumentos que tem um grave, uma tuba, qualquer outro instrumento que precisa de um grave, você tem que fazer um excesso, daqui a pouco você está desequilibrando aquela frequência naquela voz. Ou se você pegar uma voz grave de um cantor
e que você tendo esse sistema onde você está podando, a dificuldade vai ser grande para o resultado ser adequado no final do seu PA. Isso falando num PA que tenha todas as qualidades necessárias de resposta daquilo que se propõe dentro do sistema de som. Também isso é muito relevante, não é relevante, é um ponto principal que tem que ter muito cuidado no sistema de PA, para você poder produzir uma qualidade boa de som, que faz toda a questão da mesa de som, do equalizador, do processador, dos amplificadores e das caixas de som. Todo esse conjunto tem que ter uma qualidade, aonde no meio um desses tiver problema, a sua qualidade final, o seu trabalho final será muito, muito, muito complicado. Então observe bem aonde você vai prestar o serviço. Primeiro escute se tem alguém antes, ou se não você chega com tempo, passe bem o som, testa bem, para você na hora do show não ter problema, ter que estar mexendo em equalização, corrigindo fase, corrigindo problemas que vai ocasionar com o ambiente vazio é uma coisa, cheio é outra. Então você tem que ter esta noção, conhecimento técnico base para você chegar no evento, chegar a qualquer local e fazer o seu trabalho com tranquilidade, conhecendo a equipe de som que montou o som, é outro ponto principal para você fazer o seu trabalho com tranquilidade. Sempre o técnico tem que ter humildade e simplicidade naquilo que vai fazer. Porque não adianta você o técnico chegar com arrogância, achar que sabe e no meio você causar um monte de problema, porque você não gosta do empresário, do cara do som, ou tem algum atrito, ou uma coisa que pode ocorrer, isso é coisa normal. É uma questão muito normal. Mas isso na hora do trabalho tem que ficar muito longe do trabalho, porque isso aí só vai prejudicar alguém que não tem nada a ver com isso, que pode ser aquela pessoa que trabalha, ensaia a semana toda, o ano todo, para fazer um bom trabalho no final do ano, ou no baile, ou numa apresentação artística, porque tem aqueles que só faz 1, 2, 3 apresentações no ano, mas apresentação com qualidade, e depende principalmente do técnico de som. Portanto, agora então a gente vai passar para o sistema de processador, que é o famoso de antigamente, o crossover, aonde você vai fazer a divisão dos sinais que você processou na mesa de som, na equalização. Aí você vai largar para o processador, que é o divisor de frequência, onde você vai ter então o processador, que é o grave, o médio e o agudo. Alguns processadores têm o grave, o médio grave, o médio e agudo, que é o sistema 4 vias. Hoje no sistema Line, simplificando, se usa geralmente 3 vias, que é o grave, médio grave e o médio agudo. O processador faz a divisão então dessas frequências. Você pode as frequências para você largar para o seu sistema de amplificação, o amplificador do grave, o amplificador do médio grave, o amplificador do médio e o amplificador do agudo, que é a parte alta. No médio é as cornetas. O alto-falante médio grave pode ser de 15 ou de 12 no seu sistema de PA, de 10 polegadas, e o grave é o sistema de 15 ou 18 polegadas. Esses amplificadores, eles têm que ter, por exemplo, a frequência do grave, ela exige uma amplificação superior, no caso, o dobro. Se você tiver 5.000 de grave, você poderá ter 5.000 no restante. Você poderá ter 3.000 no médio grave, ter 1.000 no médio e 1.000 no agudo. Mas aí você tem que cuidar do volume, porque o médio e o agudo, 1.000 watts,
é muita coisa. Então você não vai utilizar. Então, muito cuidado com o sistema de frequência. O grave, você precisa sempre de uma sobra muito maior, porque é o peso. E para você carregar este peso, você precisa de potência, você precisa de motor. Então, no grave, você precisa de uma potência muito maior para trabalhar com tranquilidade. No médio grave, você já vai trabalhar com uma potência bem mais reduzida. No médio, bem mais reduzida ainda, porque aqui dentro dessa frequência, no caso de 5.000 watts no grave, você vai precisar no máximo de 500 watts de médio e 500 watts de agudo, para você ter um equilíbrio melhor no seu sistema de som. Porque o seu PA vai suportar essas frequências, tudo bem, suporta essas frequências, mas uma questão para não ficar incomodativo no seu PA é você fazer todo este equilíbrio. No sistema 3 vias, tem que ter muito cuidado nas frequências do médio agudo, porque o médio agudo nos titânios, eles geralmente trabalham nas frequências de 2 kHz para cima. No médio grave, você vai trabalhar em torno de 120, 160 Hz a 2 kHz, que é 2.000 Hz. E no grave, você vai trabalhar de 35 Hz a 120 Hz, dependendo do sistema de caixa. Tudo isso aqui é variável dependendo do seu sistema de som, porque você precisa ter um amplificador que trabalhe com tranquilidade dentro dessas frequências sonoras para você ter uma boa qualidade no seu sistema de PA. O mesmo você precisa no médio grave, para você ter uma maciez e uma qualidade melhor. O sistema do seu amplificador tem que ter essas qualidades no sistema de som, que ele pode trabalhar tranquilamente de 120 Hz, de 100 Hz a 2 kHz com muita qualidade. No sistema de médio agudo, você precisa ter um módulo que trabalhe muito bem essas frequências. Tem alguns módulos que é meio complicado, que são os sistemas. Aí é uma questão muito técnica, tem que ter um estudo maior, uma aula muito específica referente a isso aí. Como isso aqui é um básico no geral, então você tem que ter cuidado no seu sistema de PA, nas frequências de médio agudo, porque um som limpo com qualidade você vai estar sempre protegendo o seu sistema, também no sistema de agudo, onde você toca com uma frequência muito alta. E essa frequência, por exemplo, de um tweeter, você vai trabalhar de 6K para cima no sistema agudo. Então, qualquer amplificador de boa qualidade, você terá uma boa resposta no sistema. Se você vai utilizar no 4 vias, no médio, que é o sistema que é a corneta, no caso, no sistema simples, você pode trabalhar na base de 1K e 200. Tem algumas cornetas, alguns drivers de fenólicos que trabalham com uma frequência mais baixas. Mas para você ter um equilíbrio e preservar mais o seu equipamento, você trabalha em torno de 1K e 200 no seu médio, na sua corneta. E acima de 6K, o melhor seria 8K, ou 10K, 12K. Isso vai depender da resposta do seu tweeter, para você ter essa frequência mais agressiva. 6K, 8K, isso o seu tweeter, seu sistema com tweeter que vai determinar o corte de frequência que você vai utilizar no seu processador para produzir as frequências altas. Assim mesmo no médio grave e também no grave. Então essas frequências você tem que ter muito cuidado, porque no seu PA, o sistema bem equilibrado de som, as caixas de grave, umas caixas pesadas. Tem que ter uma boa estrutura, um bom alto-falante, para você ter essa resposta adequada. E a colocação do sistema do seu PA, você tem que ter muito cuidado com o sistema de palco, para não haver
as sobras de ressonância do grave, principalmente no pedal da bateria, que vai dar uma sobra às vezes horrível. Ah, mas tem o gate, compressor, equalizador para equilibrar. Tudo bem, mas tem que cuidar no sistema da colocação para que gate, compressor, equalizador que você vai usar, você não vai podar muito o seu pedal, que você terá uma dificuldade, o pedal vai desaparecer, praticamente você não vai ter um recurso bom. E assim mesmo, a questão do baixo, que é o sistema mais grave, que você vai utilizar dentro do sistema de 18 polegadas, no seu sistema de grave. Tem o sistema de médio grave, que é também um sistema muito complicado, porque depende de como estiver o seu sistema de médio grave, o seu corte de frequência, a sua equalização, vai parecer que o cantor está cantando com uma batata na boca. É bem comum, isso já vi muito acontecer, e com grandes técnicos e com pessoas com bom conhecimento, mas daqui a pouco podia ser a resposta do PA ou o processador não está bem adequado, ou o descuido que ocasionou este problema dentro dessa questão, que é um médio grave que acaba dando uma ressonância e sujando muito o som. Então, daqui a pouco, eliminando um pouco, baixando o volume do seu módulo, você vai ter um equilíbrio melhor de som. Porque todos os módulos de potência vêm com o botão de volume. Ah, mas então tu tem que usar o máximo volume. Tudo bem. Onde você tem um sistema totalmente processado, equilibrado, você pode usar todos eles com volume. Mas não esqueça que na hora de desligar ou ligar o seu PA, baixe o volume a 0, depois ligue. Com o volume zerado, você liga para não ter aquele coice, às vezes, de uma determinada frequência, com problema de um cabo, que vai danificar o seu equipamento, o seu drive. Imagina na hora do evento, por causa de um problema desse, você perder um alto-falante, você perder um drive, você perder um tweeter, ou perder alto-falante de médio grave, você terá mais uma dificuldade. Portanto, então, muito cuidado com o sistema. E eu sempre digo, botão de volume é para ser mexido. Porque senão os módulos vinham tudo com volume máximo. Para que botar o botão de volume? Para ter um custo maior, só para ficar bonitinho? Não. Volume do módulo é para auxiliar no equilíbrio daquilo que você tem. Porque você não tem um sistema totalmente 100% processado com todos os parâmetros de equilíbrio. Então você utiliza o volume do seu módulo para fazer esse equilíbrio sonoro, para você não mexer muito no equalizador e mexer em determinadas frequências, que você vai ter uma perda da qualidade sonora no final do seu evento. Então, cuidado. Volume, beleza. 0 dB, tudo bem, se o sistema é 100% processado. Não é, utilize os volumes na maneira mais necessária que você precisa. Ah, porque bota lá 0 dB no módulo de agudo. Aí você vai no processador digital, em vez de usar 0 dB lá, você tem que baixar para menos 40, 50. Sim, mas você está tendo uma perda desnecessária. Faz um equilíbrio. Utilize sempre o equilíbrio, porque o equilíbrio é o ponto principal em todos os sistemas. Questão de equilíbrio. O equilíbrio vem desde a entrada de sinal, que você tem que ter esse equilíbrio. Esse equilíbrio vai passando pelo seu sistema de mixer. Esse equilíbrio vai passando pelo seu equalizador. Esse equilíbrio você vai levando para o seu processador. Este equilíbrio você vai passando para os seus módulos, suas potências, e esse equilíbrio você vai ter um ótimo resultado final no seu sistema de PA. Questão de monitor. Portanto, todas as mesas, eu não explanei antes, além depois da equalização, vem os sistemas de monitor e mais algumas tem os sistemas de efeito, que
que você pode insertar no canal geral e pôr o efeito que você quiser dentro daquele sinal que você quer pôr o efeito numa voz, numa guitarra, num instrumento. Então você pode fazer um insert geral da mesa, que tem a saída geral, que é o sistema. E o sistema de monitor, onde você vai fazer para o seu sistema de palco o monitor do sistema de voz e monitor do sistema de instrumentos musicais. Então tem mesas que tem um monitor, 2 monitores, 3 monitores, 4 monitores, 5 monitores, 6 monitores, até 8 monitores. Tem algumas mesas mais superiores que tem mais monitores, 10 vias de monitor, e aí mas é mais complicado. Então dentro aqui, então esse monitor, você vai pegar o sinal equalizado da mesa e vai largar para o sistema de monitor. Algumas mesas de som, alguns mixer, tem equalização para o sistema de monitor. Ou se não, você pega esse sistema, na saída você põe um equalizador e equaliza justamente essa via de monitor que você precisa. Agora, se você necessitar para todas as vias de monitor, todos os cantores, num palco, por exemplo, você tem quatro vozes no sistema de banda. 4 vozes. 4 vozes com sistema independente de monitor. Cada um tem o seu monitor independente. Aí você teria um equalizador para cada dessas vias. Você vai ter que ter um periférico enorme. Nesse contexto, as mesas digitais levam uma vantagem em relação às analógicas, porque você pode equalizar via por via de monitor para cada um dos seus músicos no seu palco. Só que, para isso, para você utilizar uma mesa digital, você tem que ter um conhecimento técnico muito maior. Não é para iniciante. Iniciante usa o básico e o simples, com uma caixa de monitor com uma boa resposta. Você utiliza uma via de monitor para todos os músicos do palco se ouvirem, outra via de monitor para os instrumentos que há necessidade, e cuidado com a via de efeito, porque você vai pôr o efeito somente nas vias que você precisar colocar, principalmente se usa um delay, um reverb no sistema de voz. Nas mesas digitais, você pode pôr efeito aonde você quiser, em qualquer canal da sua mesa, do seu mix, você tem uma máquina de efeito que você pode colocar. Só que, porém, muito cuidado com o sistema de efeito, porque ele pode poluir demais a sua sonorização, o seu som, e no final você não sabe de onde é que está vindo tanta poluição. Pode ser do sistema de efeito que você vai utilizar, porque numa mesa digital as opções de efeitos são muito grandes. Tem mesas que tem aí 60 máquinas de efeitos para você utilizar dentro dela. Aí imagina você pôr em cada canal uma máquina de efeito. E aí você não ter o conhecimento altamente técnico de como utilizar essas máquinas de efeito, você estará causando um sério problema para o seu trabalho. Então, muito cuidado. Primeiro ponto principal, simplicidade naquilo que você vai fazer. Conhecimento técnico de uma mesa de som, da base da ligação, da base de equalização da mesa, que é a questão do ganho, que você vai fazer esse equilíbrio para a equalização, a questão do agudo na mesa, vou falar do sistema mais simples, no agudo, no médio, com o sistema paramétrico, que é um sistema que um faz um corte de frequência e o outro você dá volume naquela frequência, para ser mais específico. E o corte de grave. Então você tem 4 botões colocados no canal da mesa. Então tem que ter muito cuidado com o sistema paramétrico, porque aqui você causa um grande problema no seu som. Então, conhecimento. Estude. Analise primeiro qual é o corte de frequência que você vai utilizar. Você tem que ter um conhecimento dessas frequências para você não causar problema na hora de você dar
um pouco de ganho nessa frequência ou também atenuar, tirar um pouco desse ganho para você fazer um equilíbrio do seu sistema. Porque no sistema agudo e no sistema do grave continua 12K geralmente no agudo e 80 Hz no grave. O que quer dizer isso? Que aqui você só vai mexer em 80 Hz. No sistema paramétrico você vai mexer na frequência e pôr o ganho nessa frequência. Nas mesas digitais você tem um outro recurso muito mais superior. Mas é como eu digo, muito estudo. Nas mesas mais simples, você então vai ter o agudo, o médio e o grave. Que aí você vai ter um equilíbrio melhor do seu sistema, com mais simplicidade, onde você vai conseguir ter uma resposta bem adequada dentro daquele objetivo que você quer se propôs a fazer, para você não prejudicar o seu artista e não prejudicar o seu trabalho. Sempre use simplicidade no seu trabalho. Faça aquilo que você sabe fazer. Se você não sabe, pergunte para alguém, estude para fazer este trabalho com segurança e tranquilidade. Porque assim como você vai ajudar o seu artista, você também pode prejudicar ele também. Isso já aconteceu comigo, no meu sistema de som, vários técnicos iniciantes fizeram isso, e aí pediram ajuda, praticamente 99% deles pediram ajuda para mim, e eu fui lá e coloquei para eles, não faça isso, não faça aquilo, volte aqui, volte ali, faça isso, faça aquilo, tá vendo, ó? O som da guitarra está assim, ó. Então tenha cuidado, deixa ele natural. Ah, você não sabe mexer? Deixa tudo flat, tudo no meio, tranquilo. Ah, mas está sobrando um agudinho. Ah, você entendeu que o agudinho está sobrando? Vai lá e tira um pouquinho desse agudinho. Mas pouquinho, vai tirando aos pouquinhos. Não vai lá e pega o botão e torce todo. Não, sempre um pouco. Assim também tem uma questão muito interessante, que é com os DJs. O DJ gosta muito de usar a luzinha vermelha lá em cima. Ah, é bacana lá, tem que sustentar o PA tem que empurrar a questão. Não, mas qual é o PA que você está usando? Você está usando um PA de 1000 watts? 10.000 watts? 20.000 watts? Beleza, 20.000 watts. Mas vem cá, o sistema de caixas está correto para esses valores de potência? Tudo isso tem que ser observado. E às vezes o DJ só quer saber que ele tem que dar volume. Não. Ele tem que respeitar o sistema de som e ter certeza de que aquilo que ele está fazendo é um produto que ele se propôs a fazer. As músicas que ele pegou, que ele captou, que ele montou, são de boa qualidade? Ah, o PA não está respondendo. Sim, pode. Aí é um problema do PA, um problema de equalização, um problema de cabo. Então tem que ter muito cuidado em todos os sistemas. Primeiro, da captação. A captação do sistema de áudio para um DJ, onde ele vai ligar numa mesa de som, geralmente, já vi vários fazerem, é ligar no sistema na entrada de microfone. Pega a sua mesa, que já sai de uma pré-amplificação, e vai lá. Não, mas eu sou acostumado a ligar aqui na entrada de microfone. Não, essa entrada de microfone é uma entrada balanceada de baixa. É muito baixo. Você tem que ligar no sistema de linha, que é um sistema, é uma entrada da mesa que ela suporta um sinal mais elevado, sem distorção. Porque se você largar tanto faz no sistema de linha ou no sistema de microfone, um sistema alto, distorcido, a mesa, não adianta você zerar o ganho da mesa, que não vai resolver o problema. Vai só diminuir a distorção. Porque na hora de você equalizar, dar volume, passar para o módulo, até chegar nas caixas,
o sinal vai continuar sendo distorcido. Você simplesmente só mexeu nos parâmetros de equalização de todo esse sinal, mas a distorção continua, e aí vem o pior. A distorção chegando lá no final do seu PA, do sistema de caixa, você pode causar um dano irreversível e prejudicar todo o seu evento. Porque sempre tem mais alguém que vai se apresentar, ou se você vai tocar a noite toda, você vai terminar a noite com a metade do PA e prejudicar todo o seu sistema. Então tem que ter muito cuidado. Sistema de microfone. Entrada de microfone numa mesa, entrada simplesmente só de microfone. Ah, mas eu tenho que ligar para o multicabo. O multicabo lá na mesa só entra a entrada de microfone. Aí você usa a famosa caixinha Direct Box. O Direct Box vai fazer esse balanceamento deste sinal, vai pegar o sinal que está aqui mais alto, que seria no sinal de linha, e largar ele, equilíbrio, que vai largar no equilíbrio, no volume, no caso, falando no simples, o volume simplesmente que o sistema balanceado, que é o sistema de microfone, aceita. O sistema de linha, ele aceita um sinal mais elevado, um sinal alto, um sinal mais alto. O sistema de microfone é sinal de baixa. Comparando em números, o sinal de microfone é um sinal 1. O sinal de linha aceita volume 10. Então, se aqui aceita só volume 1 e você mexeu 1/10, você já está passando uma saturação, está saturando o sinal na entrada de microfone. Se você estiver usando o sinal de linha, você pode usar 1, 2, 3, 4, que o sinal se manterá perfeito e você não terá problema. Assim é com guitarra, contrabaixo, teclado, ou simplesmente a interligação de uma mesa, de um mixer com outro, aonde você vai colocar a entrada sempre no sistema de linha. No sistema de linha. Saiu da entrada, saiu da entrada, saiu da saída da mesa 1, passando para a mesa 2, sempre na mesa 2, entrada de linha. Nunca utilizando a entrada de microfone. Para utilizar a entrada de microfone, porque fica melhor, fica mais macio, fica mais fácil, dá um ganho maior. A proporção de você provocar uma distorção e ter um problema é 100% real. Então, utilize na entrada de linha, ou se não, o famoso Direct Box, onde você fará esse equilíbrio para que este sinal não seja prejudicado no meio, causado problema, você estará causando problema na mesa 2 ou na mesa principal, onde você está levando este sinal para que seja levado ao seu sistema de PA. Então, muito cuidado com essas frequências, com a questão sinal. Microfone, simplesmente microfone. Vai ligar qualquer outro instrumento, violão, guitarra, baixo, teclado ou um outro sistema de DJ. No local do microfone, use o Direct Box. Se não, utilize sistema de linha. Instrumento, sistema de linha. No sistema que você vai fazer, o sistema de monitoração, por exemplo, para uma peça de teatro, ou para uma apresentação de dança, em um ambiente, em um palco, ou num salão, você tem que ter muito cuidado no seu sistema de PA que você vai alimentar esse local. Se é um PA, você coloca nas posições e tem que ter um cuidado, senão vai haver um vazamento ao meio, para que quem estará se apresentando dentro do ambiente não tenha problema de ouvir adequadamente o som, porque às vezes a técnica da dança, na questão de teatro, na questão de danças,
eles se baseiam exclusivamente pelo som que está saindo do PA. É o compasso, é o tempo, é a voz que vai colocar este sistema para que a apresentação fique 100% bem feita. Porque senão o artista vai estar todo perdido. Se é numa sala, ou se é num palco, numa sala pequena, que você vai colocar, você pode colocar o sistema nos 4 cantos do ambiente, e aí você estará sonorizando todo esse espaço com volume baixo, e aonde terá um preenchimento adequado, aonde o artista pode percorrer todo o sistema ouvindo o mesmo som e não tendo problema de se perder num compasso, num passo ou numa encenação daquilo que ele se propôs a fazer, que é a apresentação da sua peça, do seu teatro ou da sua dança neste palco. Então, essa colocação tem que ter muito cuidado e o técnico tem que ter este conhecimento. Outro ponto principal: não queira ser técnico daquilo que você não conhece. Tenha sempre um contato anterior com a pessoa que vai se apresentar, o que precisa, qual é o sistema, ou vá ao encontro dessa pessoa para conhecer o ensaio, num ensaio, conhecer como é a apresentação, para que você chegar no dia, você consiga pedir para a empresa prestadora de serviço colocar o som, ou você mesmo que vai fazer um som, um serviço adequado de acordo com a necessidade do artista. Portanto, então, muito cuidado nesse sistema. O sistema de PA, com grupos de dança à frente, tem que ter essa distância e tem que ter o cuidado para não haver esse vazamento no meio aqui, onde aqui no meio o artista não escuta o que está dançando. Ele vem ouvindo toda a parte, chega aqui, está nulo. E aí? Ele pode se perder na sua apresentação e ter um problema que geralmente, quando há concursos de danças, principalmente nas danças gaúchas, tradicionais gaúchas, existe pontuação. E qualquer erro de um bailarino, de um dançarino, na sua apresentação, ele estará perdendo ponto para a sua equipe. E isso aí pode complicar no final e você ser desclassificado ou não haver uma premiação adequada daquilo que você se propôs a fazer, que você teria condições de, por exemplo, tirar um primeiro, segundo, ou terceiro, ou quarto, ou quinto lugar, você ficará lá em 8º, 15º, 20º colocado, simplesmente porque o sistema de som foi o que prejudicou. Aí vem o sistema também de monitorização de palco para artistas individuais, com a posição da questão do microfone, porque aí é outro ponto muito complicado. Por exemplo, o artista está aqui, aí o retorno está aqui, beleza? Se está adequado para o artista, ótimo. O retorno está bem à frente, beleza. Mas daí daqui a pouco ele põe um livro aqui na frente, para leitura, a partitura, não é o livro, a partitura. Ele põe na frente da caixa. Aí ele quer retorno. Observe sempre essas colocações, porque estará errado. Ele não vai conseguir se ouvir. Então esse retorno tem que ser colocado lateralmente. Aí, outro ponto. A posição do microfone, porque geralmente essa captação do microfone, que é nesse sentido, ele tem esse sistema de fuga. Aqui é captação. Então aqui tu pode colocar o retorno nessa posição que tu não vai ter problema de microfonia. Porque se tu colocar aqui no meio, depende do volume que está, depende da posição que está, você vai ter, porque a captação dele é em toda a lateral. Posso usar um 57. 57 tem que cuidar porque tem alguns que tem um vazamento e aí você causa uma microfonia se você está com o seu sistema aqui. Mas coloca o equalizador e corta as frequências. Sim, mas tem que cuidar
no corte, que nem eu falei antes, no corte do equalizador, você vai cortar determinadas frequências, daqui a pouco ele vai estar pedindo. Ah, mas eu não estou escutando, precisa um pouquinho mais de médio. Ah, precisa um pouquinho mais de agudo. Sim, mas se eu der agudo, dá microfonia. Não, mas não pode. Não. Então tem esses cuidados. Colocação do monitor de palco para o artista. Tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção. E outra coisa, preste atenção que o artista, o interlocutor, o pastor, na utilização do microfone, a posição e a distância que ele tem que ter perante a boca. Ele não pode usar o microfone no peito, porque se ele usar no peito, você vai ter uma dificuldade, você vai ter que pôr um ganho muito alto, você vai perder muita qualidade. O microfone foi feito para utilizar próximo à boca, 5 centímetros até 8 centímetros do microfone, depende da pressão de voz. Se o cara tem uma boa pressão de voz, ele tem que saber a distância que colocar. Isso o técnico e a pessoa que estiver utilizando o microfone tem que conversar. Ou o técnico tem que exigir, tem que entender e exigir do orador ou do cantor para que ele utilize o microfone de forma adequada, porque senão o técnico não tem o que fazer. Ele vai estar simplesmente perdido, ou então ele abandona a mesa, porque não tem o que fazer. O que ele já está fazendo? Se ele foi contratado para algo só para dar volume, qualquer um pode fazer. Então, cantor, orador, pastor, padre, tem que ter muito cuidado na hora de utilizar o microfone, utilizar com maneira correta o microfone, não utilizar lá embaixo, que nem o Silvio Santos usava. Aquilo ali é porque ele tem um ponto no ouvido e ele não utiliza monitor na frente dele. Então ele pode utilizar. São outros sistemas. Sistema de televisão não se baseia para sistema comum. Sistema de TV, os caras usam o sistema do microfone. Lapela. Ah, mas pode usar. Não, lapela, beleza. Mas você não pode ter monitor. Se você tiver monitor, você vai estar causando um sério problema, porque a microfonia vai ser violenta. O sistema de lapela é simplesmente para captar onde não tem monitor. Então aí você pode ter uma boa qualidade, porque ele foi projetado para captar a sua voz em distância com qualidade. Por isso a captação dele é muito alta. E se tiver monitor, você terá uma dificuldade tremenda na sua utilização. Para isso se usa também o sistema auricular. O sistema auricular de boa qualidade, você usa próximo à boca, você pode ter um sistema de monitor bem adequado, com o microfone bem dimensionado, você terá uma qualidade ótima e uma facilidade de trabalho muito interessante. Ou mesmo com o microfone 57 ou um microfone sem fio, onde o cantor vai para qualquer lado e não tem problema. Então a colocação e a equalização desse sistema tem que ter esse cuidado total para você não eliminar determinadas frequências que você vai ter problema lá no final do seu PA. A questão também da microfonação de instrumento, que é o sistema de bumbo, por exemplo. O bumbo, geralmente se coloca o microfone, tem um buraquinho, você coloca o microfone lá dentro. A colocação aproximado ao meio do bumbo. Se você quiser um kick maior, você pode colocar mais perto. Cuide dessa colocação para não pegar muito na boca, ou só na boca aqui você vai pegar uma ressonância maior. Então você tem que ter um equipamento mais adequado para você eliminar essa ressonância e pegar uma qualidade melhor da resposta. Num sistema de tom, aonde os microfones geralmente utilizados são do modelo 57, porque ele é mais direcional, ele é colocado dentro, na posição de 5 a 10 centímetros para dentro da pele, numa altura básica máxima de 5 centímetros, para você evitar que esse microfone aqui faz a captação do tom, no caso, ao lado. Então, por isso se usa o sistema 57, que a captação dele é mais direcional. E essa direção, ele não pode ficar planado junto à pele. Ele tem que ficar na direção exatamente em cima da pele, para que você tenha uma resposta muito mais adequada.
Já no sistema do swing, você pode usar um 58, porque a área de captação é bem maior. Então, um SM58 vai captar a ressonância maior e você vai ter uma qualidade melhor na captação do surdo, como se diz também, ou swing, como alguns preferem que faça. No sistema de caixa, tem dois sistemas, que é o sistema de cima da caixa e o sistema embaixo da caixa. Para isso, esse microfone de baixo, ele tem que ter uma inversão de fase na mesa, ou ligar com a polaridade invertida do microfone. Mas isso aí é uma questão muito técnica e precisa de uma aula específica, simplesmente só para isso, para que o operador não tenha dificuldade. No sistema do hi-hat, se utiliza o microfone aqui. Ah, tem gente que coloca aqui. Aí você vai pegar muito sopro na abertura do hi-hat e vai estar ocasionando um efeito estranho. Então, se você colocar ele no sistema direcionado em cima, porque o baterista vai estar batendo desse lado, você terá uma qualidade melhor na captação do seu hi-hat, que é o sistema de bateria. No sistema de uma caixa de guitarra, que é muito complicado, muita gente usa errado, e alguns conseguem tirar até uma boa qualidade de som, depende do sistema de microfone. Se coloca no alto-falante da caixa o microfone lateral, pegando a lateral do cone, porque aqui o som do alto-falante ele é mais macio. Então você terá um timbre com maior qualidade para você equalizar. Você não vai precisar mexer muito na equalização da sua mix, para você tirar uma qualidade do microfone captando ao lado do alto-falante, direcionado, com caimento direcionado para o meio. Então, o caimento desse microfone, pegando mais a lateral, o meio do alto-falante, do que simplesmente colocado de frente para o meio do alto-falante, você vai pegar a parte de sobras de agudo totalmente que tem ali. E se você colocar na lateral, você vai ter um equilíbrio melhor da qualidade de captação, principalmente de uma guitarra, que é feito com captação de microfone, para não utilizar o direct box, porque daí você vai pegar, o guitarrista utiliza a pedaleira e aquela qualidade que a caixa acústica dele proporciona, você vai colocar essa qualidade no seu sistema de PA. Se você fizer a captação com um direct box, aí a qualidade de palco vai estar para o músico e a qualidade no PA vai ser do gosto, não do músico, e sim do operador, do técnico de som. Então, por isso, tem que ter esse conhecimento técnico que eu falei antes, do conhecimento do timbre dos instrumentos. Participe do ensaio para que você, na hora da execução do seu trabalho em um PA, você saber o que você estará fazendo, porque vai ter locais que você vai conseguir pôr o microfone na caixa de som e outros você vai ter que utilizar, então, o famoso direct box, e você não tem a disponibilidade de um microfone para fazer essa captação de sinal para a sua mix, para você poder fazer essa equalização adequada daquele instrumento. Então, muito cuidado com o sistema de captação. Outro ponto principal, voltando quase lá no começo. Microfones. Cabos de microfones. Os Canon de boa qualidade. Um cabo de boa qualidade. Cabos de microfone. Tá? Ele é feito em 3 vias. Via 2 é aquele fiozinho geralmente vermelho. Pino 1 é o terra, que é
a malha que está ali no cabo de microfone. Pino 3, geralmente, na maioria dos cabos, é um cabinho transparente que vem, então você liga no pino 3. Esse pino 3 serve para o Phantom e ele, no sistema balanceado, na mesa de som, ele tem o sistema de filtro, aonde vai eliminar alguns ruídos ocasionados pelo ambiente, pelo microfone, pelo cabo. Então, esse pino 3 tem que ser bem colocado. Tem gente que pega, coloca e entra em curto. Não, aí você desbalanceou o sistema e você complicou o seu sistema balanceado. Funciona? Funciona tranquilamente. Se você inverter o 1 pelo 2, funciona. Mas você vai ter muita perda de qualidade e não estará usando corretamente. Portanto, muito cuidado nesse sistema. Sistema de cabos, sistema com qualidade. Canon, não economize. Qualidade também nos Canons. O sistema da mesa de som, nos Canons da mesa, sempre mantendo limpeza, para que qualquer impureza que você estará colocando toda vez que você vai fazer um trabalho, a mesa fica exposta, a poeira estará penetrando nesses Canons. E aí você chega com o plug em cima ali, pá, então você está socando a poeira lá no fundo. Muita gente não presta atenção nesse detalhe. Aí você danifica o Canon. E aí você vai ter uma complicação no seu sistema, porque vai começar a falhar. Ah, é o cabo. Ah, é isso. Ah, não. Às vezes é por causa da falta de cuidado no seu sistema de som, que você estará complicando totalmente o seu trabalho e você não terá uma qualidade final do seu sistema. Portanto, não esqueçam. Entrada de mesa, microfone, somente mic ou qualquer outro instrumento direct box. Entrada de linha é o sistema já para você utilizar instrumentos musicais como guitarra, baixo, teclado, enfim, todo sistema que existe uma pré-amplificação, como também a ligação de mixer de DJ ou a entrada também de um sinal de um DVD no aparelho de CD ou de um CDJ, você liga a entrada de linha. A próxima entrada é o insert que tem numa mesa, onde você vai insertar um EQ, um gate e um compressor. Gate e compressor geralmente vem junto. E um EQ. Essa ligação, você faz uma ligação em série, utilizando um cabo em Y. É plug estéreo com 2 plug mono. Isso requer um conhecimento técnico para fazer, para você não ter problema no seu insert. Não adianta você querer ligar qualquer outro instrumento aqui, não vai funcionar, porque essa entrada é um plug estéreo. E se você botar um plug estéreo aqui com a ligação errada, não vai funcionar. Então ela é exclusivamente insert, é para você insertar com cabo Y bem feito, para você insertar um equalizador, um gate compressor ou também um efeito, um FX, como muitos falam, um efeito separadamente neste canal. Algumas mesas existe um botãozinho quadrado em cima, na parte superior da mesa, que do lado está escrito 80 Hz. Esse botãozinho foi feito para cortar aquele tradicional puf, puf, puf. Então, auxilia nesse corte esse botãozinho. Algumas mesas têm uma frequência mais alta, mas geralmente é 80 Hz o corte.
Posteriormente, então, vem o ganho, que é onde você vai fazer o equilíbrio da entrada do seu sinal. Depois vem o agudo. Aí vem o sistema paramétrico. Aí vem o grave. Aí vem os canais para você endereçar para os monitores. Geralmente tem as mesas pequenas, é 1, 2. As mesas maiores vem 3, 4, 6, 8. E aí também tem, às vezes, 1 ou 2, que é endereçamento para efeitos. Aí vem o sistema de PAN, que é o balanceamento do seu sinal para a esquerda ou para a direita dos seus master. E o sistema de volume. Então, tudo isso você encontra no canal. Mesa de 8 canais. 4 canal, 16 canal, 12 canal, 24 canal, 32, aí vai por diante, 48, 40 canais. Todas elas têm o mesmo sistema. Entrada, equalização, endereçamento, que é o volume, para os master. No master, aí você tem a saída igual. Todas elas é o mesmo sistema. Algumas têm, então, entradas, simplesmente uma entrada, que serve para linha e microfone, são entradas simples P10, mas aí ela tem um sistema de ganho e um outro sistema de balanceamento. São mesas muito comuns, muito simples, mas para quem está começando, um conhecimento básico. Pode utilizar. Então essa mesa só tem entradas de P10. Umas mesas um pouquinho melhor, ela já tem entrada balanceada, de mic, e a entrada de linha. Então você tem já uma possibilidade melhor de você trabalhar. Aí ela não tem ganho, simplesmente a equalização simples, que é agudo, médio e o grave. Geralmente tem o monitor, o balanço e o volume. Mas a base principal, todas elas, entrada, equalização, volume, para o master, e a saída que vai para o amplificador, ou para o equalizador, para o processador e para o seu sistema de caixas acústicas. Portanto, não esqueça, não interessa o tamanho do seu mix, da sua mesa, o processo é igual. Entrada, volume, saída. Todas as saídas das mesas maiores são balanceadas. Ah, você quer usar simples? Pode utilizar, sem problema nenhum. Se você vai fazer um sistema todo balanceado, você tem que ter muito cuidado no seu sistema. Se você vai fazer um sistema mais simples, você pode desbalancear no meio, sem problema nenhum. Não vai causar grandes prejuízos no final do seu sistema. Ah, porque o meu sistema é estéreo, eu queria usar mono. A voz, a sua voz é mono. A sua guitarra é mono. O baixo é mono. Ah, o teclado tem que ser de estéreo. Ele tem um simulador de estéreo. Só. A bateria, cada peça da bateria é mono. Instrumento de sopro, violão, tudo mono. A gaita é mono. Então, porque tem... Não, você pode fazer um simulador estéreo. 2 canais. Daí, o que pode fazer? Tem 2 sopros. Bota um pouquinho mais de um sopro de um para um lado para o outro, 2 guitarras, faz o balanceamento de guitarra, faz o balanceamento da bateria, até fica bonito. Então, mas são outros recursos mais técnicos que você necessita de um conhecimento muito maior para você ter uma ótima qualidade e tudo isso para você ter um bom resultado
em tudo aquilo que você precisar. Para você ter uma qualidade no seu sistema sonoro, então você tem que ter o sistema simples, básico e objetivo. Um bom sinal, uma boa mesa, um bom EQ, um bom amplificador, se houver necessidade de processador, também um bom processador, e um bom sistema de caixas, para que tudo aquilo que você fizer aqui no final, você terá uma boa resposta. Porque senão, se alguma dessas partes aqui tiver com problema, você estará prejudicando todo o seu trabalho e o seu serviço e o seu conhecimento. Porque um problema no meio de qualquer um, não adianta você querer fazer, porque você na hora do seu evento não vai conseguir resolver. Então, muito cuidado com todo o sistema. Teste antes de começar para você saber tudo que está funcionando ou não. Este foi uma explanação do curso técnico-cultural do Sistema de Áudio, o projeto da Lei Aldir Blanc.